Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Laca. Aqui você encontra literatura, arte, história, cultura e antropologia. Eu sou a professora Andréa Mendes. E eu sou o professor Fabiano. E juntos hoje vamos falar de um tema muito interessante da literatura, que é qual, professor? O realismo e naturalismo, né? O final, né, daquela toda aquela idealização romântica de uma terra perfeita e um povo perfeito, né? Começam a surgir os autores, né, que vão falar de quem realmente eram os brasileiros e o que realmente era o Brasil. Mas antes disso, tem toda uma parte histórica que vai fundamentar essa fala de autores como o nosso Raul Pompeia e o nosso queridíssimo, né, Machado de Assis, premiadíssimo até os dias de hoje. Exatamente. Você deve ter acompanhado no outro vídeo, o card vai ficar em algum lugar aqui na tela, que o Brasil, no século XIX, ele passou por grandes transições. Nós vimos a transição que foi de colônia para Reino Unido, a Portugal. Depois, o período que nós chamamos de Primeiro Império, sob, né, o governo de Dom Pedro I. E, em seguida, após a sua abdicação, aquela época, né, histórica chamada de período regencial. Nós ainda destacamos que durante o período regencial, a unidade política brasileira ficou bastante abalada, surgiram várias revoltas em várias regiões que foram debeladas pelos regentes. Entretanto, as pessoas elas começavam a se inquietar e exigiam, então, um governo central que pudesse unificar os ânimos. Sendo assim, então, aconteceu o que nós chamamos de golpe da maioridade. E Pedro de Alcântara, então, dormiu com 14 anos e acordou maior de idade e pôde, assim, ser coroado o nosso imperador. Então, Dom Pedro II, ele tem um papel fundamental nesse período, que é justamente reforçar a unidade política e territorial brasileira. Essa época do seu reinado vai ser marcada por outras mudanças em campos diferentes. Vamos primeiro lembrar aqui que o Brasil ainda era um país escravocrata e que nós tínhamos, então, aí uma série de movimentos abolicionistas surgindo em várias capitais brasileiras. Se nós regressarmos um pouco no tempo, vamos lembrar que os escravizados e as escravizadas no Brasil sempre resistiram a esse modelo. Tanto que tivemos não só a formação de quilombos, mas também de conflitos, de fugas destes homens e mulheres que vieram, né, da África para o Brasil nessa condição ou que nasceram aqui filhos de escravizados. Essa questão da abolição, ela vai ser mais acentuada no finalzinho do século. Mas é importante a gente destacar que nesse período aconteceram duas mudanças econômicas. A primeira delas foi a inserção do Brasil na industrialização. Essa industrialização, ela foi empreendida por Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. E ele tinha investimentos em várias áreas, em vários campos. Por isso que nós podemos dizer que ele é, de fato, o primeiro empreendedor, o primeiro empresário brasileiro. A industrialização, ela se localizou apenas nas grandes capitais, em algumas, né, principalmente em São Paulo, e esbarrou em vários limites, né, dessa mentalidade brasileira, ainda na época, pouco voltada para o capitalismo, mas muito ainda concentrada no escravismo. Além dessa industrialização, uma outra mudança econômica foi o advento do ciclo do café, que acabou tornando o Vale do Paraíba, uma região que abrange Rio de Janeiro e São Paulo, uma área extremamente rica, né, para a produção desse produto que tinha grande procura no mercado internacional. No entanto, para que a indústria do café ela se expandisse, houve então a adoção da mão de obra do imigrante. Homens e mulheres vieram da Europa para o Brasil
E aqui, então, se fixaram em grandes fazendas de café, principalmente em São Paulo, e de lá, então, surgiu essa outra mudança. O café, ele vai alimentar também o nosso capitalismo, a nossa industrialização. E daí a importância desse grupo, dos cafeicultores, para as mudanças políticas que ocorrerão na última década, né, praticamente na última década do século. Um evento também bastante marcante desse período foi a Guerra do Paraguai. Nós sabemos que há uma aliança entre a Argentina, o Brasil e o Chile contra o Paraguai, governado por Solano Lopes, e que levou, então, estes países a se organizarem com o patrocínio, inclusive, da Inglaterra e derrubarem o governante do nosso país vizinho. A Guerra do Paraguai, ela serviu bastante para os muitos brasileiros que lutaram voltarem e, de certa forma, repensarem o modelo político nosso, que era o Império. Nós vamos dizer que as ideias republicanas, elas começam a se aproximar logo após essa experiência. Além do mais, teremos, então, um imperador que vai governar, procurando conciliar as frentes, conciliar os partidos. E teremos também um homem interessante, né, bastante culto, bastante inteligente, viajado, mas que vai viver, então, os limites dessa transição do Império para a República. Os elementos que vão ser mais enfáticos para essa transformação será justamente a questão da Igreja Católica, né, que chamamos de questão religiosa, quando Dom Pedro ele recebe de forma muito reativa uma bula papal que proíbe os maçons de frequentarem a igreja. E ele se posiciona diante, né, do Papa contra a bula e faz, né, uma punição, né, empreende uma punição a 2 bispos que se posicionam contra ele e a favor do Papa. Então, a ruptura com a Igreja Católica começa a ser criada aí. Outro problema para a manutenção do Império foi justamente o que nós chamamos de a questão militar, que está muito relacionada com o envolvimento dos brasileiros na Guerra do Paraguai. Como eu falei anteriormente, eles retornam e questionam bastante os limites do Império. E começam, então, né, a despontar essas ideias de liberdade mais uma vez. E, finalmente, a última questão, que é a questão abolicionista. Como eu falei anteriormente, o movimento abolicionista já estava bastante consolidado em várias regiões brasileiras, inclusive até com grupos que invadiam, né, fazendas, invadiam propriedades e libertavam homens e mulheres escravizados. Porém, a opinião pública ela também passou a se posicionar, a mudar, e isso figurava não só nos jornais de época, mas também na própria literatura. E dessa forma, nós teremos, então, uma pressão externa para a abolição da escravatura, que vai ser empreendida pela Inglaterra, e a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea em 1888, gerando um grande descontentamento para aqueles proprietários de escravos, mas principalmente para a elite, né, que ainda tinha na mão de obra escrava aquele apoio para a sua economia. Então, nós temos 3 questões que serão essenciais para o fim do Império. E na questão militar, retornando, nós teremos a figura de Deodoro da Fonseca, que de aliado do imperador vai ser convencido pelas ideias, né, trazidas ao Brasil pelo positivismo de Auguste Comte, e que vai então coordenar o golpe que vai derrubar Dom Pedro II e proclamar a República em 15 de novembro de 1889. Então, esse é o panorama, né, que nós temos. E agora vamos à literatura.
Antes de voltar para a literatura, né, confirmar aqui com a professora Andréa, que um dos fatores importantes, né, do reinado de Pedro II é que ele era um entusiasta das novas ideias. Né? Sim. Ele era um cara que buscava trazer a ciência, buscava trazer os novos descobrimentos, e isso foi fundamental para o que está vindo aí, seguindo ao romantismo. Vocês lembram que o romantismo era aquele estilo de escrita, né, muito mais idealizado, muito mais voltado para mostrar um país perfeito. Lógico que não eram todos assim, né, como o André estava falando, a literatura também deu a sua contribuição contra a escravatura através de poetas como Castro Alves, né, com a sua obra mais marcante, né, O Navio Negreiro. E aí, mas de qualquer forma, o romantismo em geral, ele tinha essa questão mais fora de realidade. E aí surge, né, no Brasil, vindo da Europa mais uma vez, o realismo. Né? Aquela escola literária que veio aqui para mostrar fatos. Né? E a atitude de Pedro II de trazer essas ideias científicas que preparou o povo para receber essas ideias novas, porque o realismo ele se baseia na ciência. Né? Uma das coisas que a gente fala que é característica do realismo é o cientificismo, pegar as ideias surgindo da psicanálise, pegar as ideias surgindo do positivismo, pegar as teorias sociais que estavam pululando na Europa e trazer tudo para cá. Os autores realistas, eles queriam mostrar sim a sociedade, tal qual os românticos fizeram, mas de uma maneira mais fiel à realidade, daí o nome realismo. Tá? E aí, o que vem a ser de fato esse realismo? São o que nós vamos chamar de romances de tese. Como assim romances de tese? Você sabe, professor, por que o romance de tese? Não. Porque os autores realistas, eles vão escrever o livro de maneira como se fossem experimentos sociais. Então eles vão pegar os seus personagens construídos maravilhosamente de maneira psicológica. Se vocês lembrarem bem, os personagens de romance são personagens mais rasos, são personagens mais ligados na questão da beleza física e da moralidade. O personagem realista não. O personagem realista tem motivações, o personagem realista ele tem aspirações e, mais importante, eles são imorais. Como qualquer pessoa. Né? Para você pensar que a pessoa real, nem sempre a moralidade está acima de tudo. A nossa sociedade ela tem vários altos e baixos. E os escritores mostravam essa questão, dizendo na seguinte modo: se eu pegar um personagem de tal maneira e colocá-lo em tal situação, o que vai acontecer? Lembra muito o próprio autor dos Três Mosqueteiros, né? O Alexandre Dumas. Nosso querido Alexandre Dumas, quando ele acaba matando um dos mosqueteiros, eu vou continuar sem falar quem foi. Melhor. Vocês vão ter que ler o segundo livro, né, 50 anos depois. Ele chora por ter matado aquele personagem, porque ele colocou uma situação que, se ele livrasse, seria uma coisa muito fora da realidade. Ele não queria fazer isso. E os autores realistas eles tinham essa questão. Botavam os personagens naquela situação e dali a personalidade da personagem é que vai ditar o que vai acontecer daí para frente. Daí a genialidade de uma obra como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Brás Cubas ele só é tão sincero em contar a sua história porque estava morto. Então ele não devia mais nada à sociedade, ele não devia mais nada àqueles que o cercavam. Ele podia ser finalmente sincero. E isso é falado na obra, da importância, Brás Cubas falando da importância de estar escrevendo aquele livro depois de morto. Né? Ele ser um defunto autor, não um autor defunto. Então, os realistas tinham essa questão do romance tese, né? De mostrar, de fazer uma espécie de experimento social com os seus personagens. Tá? E isso gera um estilo de escrita mais lento. Quem já está acostumado com o trabalho científico sabe que o cientista social, o cientista natural, ou qualquer tipo de cientista, ao fazer seu relatório, ele tem que ser minucioso, mostrar como tudo foi feito. O professor André, que é cientista, não vai me deixar mentir aqui também. Né? Cientista social. No caso. Mas sabe que a escrita tem que ser minuciosa. Então, os textos realistas, eles parecem ser mais lentos, porque tem toda essa apresentação do personagem, do objeto de estudo, para poder colocar as suas conclusões no final do trabalho. Então, é uma escrita mais lenta, mais minuciosa, mais objetiva. Em que sentido? Apesar de muita minúcia, toda minúcia é importante. Tudo que é colocado é de fato importante para o desenrolar da narrativa, coisa que não acontece no romantismo, por exemplo, que você tem
grandes descrições, por exemplo, numa obra como Guarani, que as paisagens naturais do Brasil são descritas de maneiras grandiosas, né? Ou como a própria Iracema, mas são descrições vazias, não são importantes para o desenrolar da narrativa, coisa que não ocorre no realismo. Então, apesar de ser uma escrita mais lenta, é uma escrita, sim, objetiva. Nessa questão aí. Outro fator importante do realismo é que aqui ainda é mostrada a nata da sociedade. Brás Cubas não era um cara de família de classe baixa, da mesma forma como os personagens de Raul Pompeia, lá no nosso Ateneu, ou ainda em outras obras de Machado de Assis. Então, o realismo ainda mostra essa questão da alta sociedade, só que é mostrar como uma sociedade falida, uma sociedade que as suas instituições elas não funcionam, desde as instituições políticas, né, na hora que você tem a descrição do trabalho de Brás Cubas na Câmara do Rio de Janeiro, que não foi eleito, né, ele foi lá colocado, né, que era natural na época do Império. Né, as indicações. As indicações, exatamente. E instituições como casamento, nas várias traições que ocorrem nas obras de Machado de Assis, que ele fala que ali o amor não funciona. E aí vem talvez a característica mais importante do realismo. É um período extremamente racional. Né? É de conhecimento comum a todos os autores realistas de que se o homem ceder aos sentimentos e não usar a razão, ele vai cair. Ele não vai sobreviver à sociedade. E aí nós temos uma obra fantástica do Machado de Assis que mostra isso, que é a Cartomante. Na hora que o protagonista está usando a cabeça, ele teria uma chance de estar bem naquela história. Na hora que ele cede ao sentimento, que ele vai ver a famigerada cartomante, ali que o negócio desanda. Tá? Não vou falar de que maneira, porque é um conto que vale muito a pena ser lido. Meus alunos, inclusive, todos que dizem que eu passo para ler essa obra, eu sempre passo para eles lerem essa obra, eles sempre se impressionam com o final do conto. E eu falo, esse é o grande Machado de Assis, né? O Machado de Assis que é conhecido no mundo todo como aquele autor que deve ser lido, né, que é uma grande honra. No Brasil nós temos dois nesse mote, que é o Machado de Assis e o Guimarães Rosa, que nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Né? Então, o uso da razão ele é de extrema importância do realismo. Sem a razão, o homem não consegue superar as mazelas da sociedade. Tá? E esse é um ponto importante para a diferença dos naturais que a gente vai falar agora, é que os personagens realistas eles têm como motivação a ambição. São coisas mais psicológicas, né, de crescer na sociedade, de tomar uma ação baseada não no amor, não no desejo, mas sim numa posição social mais colocada. Né? A gente vê isso muito em Brás Cubas. Junto com o realismo, vem uma outra vertente que tem todas as características parecidas, menos uma. Né? Que no lugar do personagem ser guiado pela razão, ele é guiado pelo instinto. Né? Ele usa a razão para conseguir as coisas, mas a sua motivação não é ter um emprego melhor, não é ter uma posição social mais privilegiada. É satisfazer seus instintos básicos, se alimentar, descansar e se reproduzir. E aí surge o naturalismo, que traz essa ideia do romance-tese, traz essa ideia do uso da razão, traz essa ideia do cientificismo, só que aqui o cientificismo é mais biológico, né, da fisiologia mesmo, e mostra o homem não como um ser que busca uma ascensão social, mas um ser que é quase um animal, que busca sua satisfação física mais imediata. E aí por isso que muita gente fala que o naturalismo ele é um braço mais radical do realismo, porque é a mesma visão científica da coisa, é o mesmo estilo de escrita, é a mesma negação da religião, porque a religião para o realista, para o naturalista, é sentimento. E o sentimento leva à queda do homem. Tanto que os realistas eles colocam a religião no mesmo mote da bruxaria, da cartomante, do que for. Para eles é tudo misticismo. Então o naturalismo ele vem com essa ideia mais do uso do instinto e a ideia do determinismo. Né? Muito forte de que você nasceu em tal posição, alta ou baixa, vai permanecer ali. Porque tudo converge para que você fique naquele ponto ali. E se você tiver os seus instintos básicos supridos, você vai ficar ali feliz e contente. Uma obra que mostra muito isso, do nosso querido Aloysio Azevedo, O Cortiço. O Cortiço. Né? O destino de Pombinha, no final, é dado baseado nessas ideias. Né? E o Cortiço é interessante, que aí, vou me alongar um pouquinho mais falar dele agora, num detalhe,
que o cortiço, professora, representa a sociedade brasileira. A maioria dos moradores do cortiço, de todas as 90 casinhas, é o povo, a classe trabalhadora, oprimida. Você tem o João Romão, o dono do cortiço, sim, que é a burguesia, que já é uma parcela menor da sociedade. Sim. E você tem o Miranda, que representa a nobreza decadente. Ou seja, dois personagens representam a alta e uma grande multidão representa a sociedade. Essa pegada ao Luiz Azevedo, onde consta esse cortiço, ele é até quadradinho para lembrar as galinhas de rato, né? Eu queria só retomar aqui uma questão interessantíssima. É importante a gente destacar que o século XIX é justamente quando o cientista inglês Charles Darwin lança a teoria da evolução natural das espécies. E o evolucionismo de Charles Darwin, ele foi reapropriado por outros pensadores, por outros pesquisadores, que acabaram convertendo esse evolucionismo em um evolucionismo social. Então, muitos escritores de literatura, muitos autores, bebem nessa fonte do evolucionismo social para compor as suas obras. Inclusive, Machado de Assis. Quincas Borba, ao vencedor, as batatas. As batatas. Que eles chamam de humanitismo, mas é o evolucionismo. Isso. Para quem não conhece a história, rapidamente, Quincas Borba explica para Brás Cubas que você tem duas tribos que moram no vale, e entre as duas tribos tem um campo de batatas. Se eles dividirem as batatas, eles não vão conseguir ter forças para superar as montanhas e chegar do outro lado não ter comida mais farta. Então as duas tribos vão perecer. Agora, ao passo que se uma única tribo tiver o poder sobre todas as batatas, vai poder consumi-las, ter força suficiente para atravessar as montanhas. Isso gera o quê? A guerra. Gera o combate. E aí você vai ter a influência também da Guerra do Paraguai. Sim. Né, que é contexto aqui no Brasil. Então, Machado de Assis, né, na voz de Quincas Borba, se explica que em uma sociedade alguém vai vencer e alguém vai perder. Ao vencedor, as batatas, o humanitismo. Então vocês veem que o realismo e o naturalismo realmente é uma coisa muito ligada às teorias sociais, às teorias científicas de época. Né? O realismo de uma maneira mais psicológica, o naturalismo de uma maneira mais instintiva. E sobre essa questão da influência da psicologia, a gente pode aqui lembrar que a psicologia ela se desenvolve como um campo da ciência autônomo no século XIX e é também o período de aparecimento da psicanálise. Nós podemos até afirmar que tanto Charles Darwin quanto Sigmund Freud vão criar novos paradigmas para a gente pensar, né, essa questão biológica versus a questão mental. Isso. E Sigmund Freud, ele coloca para a humanidade uma ruptura tremenda, quando ele diz que boa parte das nossas ações, dos nossos comportamentos e escolhas é direcionada pela nossa psique inconsciente. Então, vejam só, né? A gente saiu de um iluminismo onde a razão é o que direciona o fazer e o saber do homem, e Freud aparece para dizer que não, né? Que existe o consciente, mas existe um inconsciente, e que esse inconsciente ele também nos direciona. Então, nós temos duas grandes áreas novas no século XIX, né, do pensamento, que vão influenciar sobremaneira a sociedade e a literatura. Inclusive, nessa questão da ação inconsciente, nós temos um personagem clássico do Machado, que é o Bentinho, lá em Dom Casmurro, que vem aquela questão universal. Capitu traiu ou não traiu? Porque nós temos apenas a narrativa do Bentinho. Sim. E como Freud mesmo colocou, é uma narrativa que nós não podemos confiar. Porque ele tem toda aquela psique interna. Um exemplo disso, todos os amigos dizem que o garoto, o filho de Bentinho, parece com ele, inclusive fisicamente. Só ele que vê a semelhança física do seu filho com Escobar. Isso. Então, nada mais psicológico que isso. E foi à toa? Não. Machado, ele sabia disso. E ele colocou isso aí genialmente na sua obra. Não é isso? Então, realismo e naturalismo, eles vêm para trazer o fato para a literatura. Eles vêm para trazer um estudo sobre a sociedade. Vêm para mostrar como, de fato, a sociedade funcionava
Lógico que no Rio de Janeiro, porque tudo se passa no Rio de Janeiro. E era a capital. E era a capital do Império Machado Da República. Da República. Então tudo se passa lá, mas de qualquer forma representava a nossa sociedade. Então você pega livros como o Ateneu, que é, mais uma vez, é a sociedade dentro de uma escola, né, do nosso querido Raul Pompeia. Você pega o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esau e Jacó, que fala sobre justamente a transição do Império para a República. Né? Memorial de Aires, obras de Machado de Assis, além de seus vários contos que mostram justamente essa questão de como uma sociedade funcionava, como uma sociedade viu a transição do Império para a República, que nós imaginamos que foi uma coisa muito estrondosa, mas Machado falou que não, que a maioria não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Né? Como disse Aristides Lobo, né, a população assistiu bestificada, né, o que estava acontecendo, ou seja, todo mundo ficou besta, porque imaginava que era uma parada militar, que era um desfile militar, e na verdade era o golpe, né, que destituía Dom Pedro II do poder. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre cada uma dessas obras que nós estamos falando aqui, do Ateneu, da Esau e Jacó, a Produção da República, Dom Casmurro, ou o próprio Memórias Póstumas, deixa aí nos comentários que nós, com prazer, faremos um vídeo mais detalhado sobre cada parte da história da literatura para você. Nós temos naquela nossa live de alguns pedidos, né? Meio cabeludos, mas sim, nós vamos desenrolar no máximo possível. E vamos também pensar numa próxima live. Então, escrevam nos comentários se vocês gostariam de ver novamente e qual seria o tema agora, tá certo? Então, o século XIX está chegando ao seu final. Passamos aí pela prosa romântica, pela prosa realista, / naturalista. Sim. E vamos finalizar na literatura com a poesia. O parnasianismo, no seu formalismo brutal, mas que nos deu um Olavo Bilac da vida. E o simbolismo, né, que vai mergulhar a fundo na questão da psicanálise, né, que a professora Andréa, no próximo vídeo, vai trazer mais aprofundar essa questão psicanalítica. Né? Verdade. A gente vai ver como é que isso aí funcionou no simbolismo, para encerrar no século XIX e chegar no maravilhoso século XX, com toda a sua modernidade, sim, com toda a sua obra, com todos os seus autores maravilhosos, né, que vinham nas 3 gerações para trazer de vez uma literatura realmente brasileira. Espero ver todos vocês lá. Se gostaram aí, não esqueça, né, deixar o joinha, deixar o like e consiga se inscrever no canal. Novos conteúdos toda semana, 2 vídeos. Né? Um abraço. Nos vemos por aí e que a força seja com vocês, sempre.